Que a tão maravilhosa graça de Jesus Cristo cada vez seja mais e mais realidade sobre a sua vida. Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre e ele te ama. O que me traz aqui hoje não é uma religião que eu quero plantar no seu coração. Não é simplesmente uma doutrina que eu quero te ensinar. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, que é a bendita palavra de Deus, para profetizar vida ao seu coração. E a vida que Deus tem, Ele mesmo chama, Ele disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esta vida abundante é o sonho de Deus para todos nós. Deus não escolheu uns para viver uma vida miserável, escolheu outros para ter uma vida abundante, não. Jesus Cristo veio para que todo ser humano pudesse ter a vida abundante, para que pudesse conhecê-lo. O apóstolo Paulo, ao momento que ele diz assim, fiz de tudo para com todos, para de alguma maneira alcançar alguns. É verdade que o Evangelho é pregado hoje a todas as pessoas. Eu falando com você agora, talvez eu esteja falando com um número incontável de pessoas, mas eu falo com você. Está escrito aqui na palavra do Senhor uma verdade tão gloriosa. Eu vou ler para você 1 Pedro, capítulo 2, o verso de número 21, que vai nos ensinar um arcano, uma verdade maravilhosa das Escrituras que diz assim. 1 Pedro 2, 21, diz, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. É verdade, Jesus Cristo veio para ser o nosso Salvador, Ele veio para desfazer as obras do diabo, Ele veio para curar, veio para libertar, veio para trazer paz, veio para trazer vida, como eu falei, a vida abundante. Mas Ele veio também para nos deixar um exemplo, para ser um modelo. Quando eu leio aqui, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. A fé cristã não é seguir uma religião, não é seguir uma doutrina, não é seguir simplesmente uma placa da igreja, seja ela qual for, não. É para seguir a Jesus. O exemplo que nós temos é o exemplo dele. Ele deixou o seu exemplo, diz assim, para seguirmos o quê? Os seus passos. O que significa isso? Para vivermos como ele viveu. Ah, como é tão maravilhosa essa compreensão, como que tudo muda, não é verdade? Mas não para aí. Quando eu leio o que está escrito aqui, também em 1 Pedro, capítulo 3, o verso 18, diz assim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo Jesus morreu uma única vez. Uma única vez. Ele não morre todas as vezes que é celebrado a ceia, a Eucaristia, não. Ele morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos. A morte dele foi uma morte substitutiva. Quem tinha que estar ali na cruz seria eu, seria você. Mas o que ele fez? Ele, que nunca conheceu o pecado, assumiu, esponjou todos os nossos pecados, maldições, iniquidades, o castigo que devia vir cair todinho sobre mim, caiu sobre ele. Quando seus olhos são abertos para compreender essa verdade, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto-se na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus não morreu simplesmente só para curar nossas enfermidades, só para nos libertar das influências do maligno, só para nos fazer prosperar, para nos abençoar. Não. Diz aqui a palavra de uma forma tão gloriosa, foi para nos conduzir a Deus,
para chegarmos a Deus, o Criador e o sustentador de todas as coisas. Muitas vezes as pessoas acham que Deus está tão longe, tão distante, tão afastado. Ele está aí, mais perto de você do que a minha imagem na tela do seu televisor. Compreende? Está aí, tão presente, tão real, tão real. Quando você lê, pois também Cristo morreu uma única vez. Uma única vez. Morreu pelos pecados. Os nossos pecados. Não aqueles pecadões ou pecadinhos. Para ele não existe pecadão nem pecadinho. Existe pecado. Pecado é tudo aquilo que não é a vontade de Deus, é que fazemos. Pecado é a rebelião do nosso coração contra o próprio coração de Deus. O pecado só tem uma coisa, que é o salário. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é a destruição eterna. Quando lemos, pois Cristo também morreu uma única vez pelo pecado, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Para levar-nos a Deus. Por isso que Ele morreu e nos deixou o exemplo. Nos deixou o exemplo para seguirmos o quê? Os seus passos. A vida cristã não é seguir uma doutrina, não é seguir dogmas, é seguir o Senhor. É colocar os pés aonde Ele coloca. Compreende? É a vida dele. Por isso que a Bíblia diz assim, Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo vivendo em você é a realidade das realidades. Por isso Ele diz, para conduzir-vos a Deus, morto-se na carne, mas vivificado no Espírito. Ele está vivo. E hoje, Ele vive em mim. No dia 19 de maio de 1966, quando eu disse, Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor Salvador. Ele entrou e vive em mim. Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo dizia esta mesma realidade, proclamando assim, estou crucificado com Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. É isto que conta. Esta é a realidade das realidades. A morte dele foi uma morte substitutiva. Ele morreu para que eu pudesse ter a vida. Morreu para me deixar o exemplo para seguir os seus passos. Morreu para nos conduzir ao Pai e conduzir a Deus é o nosso destino final. Tinha tanto para falar com você. Mas então ligue para nós e vamos continuar então. 3429-9550. Queremos ouvir você. Não sei onde você está, mas eu sei que Deus está aí e que Ele te ama e que Ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida e que o dia da sua volta é hoje e o projeto que Ele tem, ninguém pode roubar. E amanhã, se Ele permitir, nesse horário, eu quero retornar com o único propósito de continuar profetizando vida para a sua vida. Até lá, no nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.